A pesquisa original, dirigida pela doutora Emília Ferreiro, que tinha como, na sua origem, a ideia de tentar compreender como acontecia o fracasso escolar e por que caminhos isso acontecia, essa pesquisa foi publicada em espanhol com o nome de Los Sistemas de Escritura en el Desarrollo del Niño. E em português recebeu o nome de Psicogênese da Língua Escrita. E é assim que essa descrição do processo de aquisição da escrita é conhecida no Brasil. Ele provocou um impacto enorme, enorme mesmo. Eu acho que no Brasil o impacto talvez tenha sido maior do que nos outros países onde ele foi publicado imediatamente. Provavelmente porque a questão do fracasso escolar no Brasil era muito maior do que nos outros países da América Latina. Nós tínhamos uma estatística que era uma vergonha nacional e que, na verdade, ninguém falava dela porque não sabia o que fazer com ela, que era a reprovação de em torno de 50% dos alunos que entravam na primeira série, no fim da primeira série, porque não estavam alfabetizados. E as pessoas ficaram muito mobilizadas pela informação que aparecia no livro. Por exemplo, foi uma surpresa para todos a ideia de que uma criança, no processo de aprender a ler e escrever, num determinado momento, todas as crianças imaginavam que se escrevia uma letra para cada sílaba, né? Essa ideia, que é um disparate em relação àquilo que os professores ensinavam, os professores estavam lá ensinando babebi bobu e os meninos pensando que era uma letra para cada sílaba, quer dizer, ninguém nunca disse isso para as crianças. Era uma construção da própria criança no seu processo de aquisição da escrita. Lê para mim. Diretora. Escreve para mim. Aluno. Pode ler. Aluno. Henrique, se você fosse escrever caderno, quantas letras você ia precisar? Cadelo? Caderno. Não, você não vai escrever, eu quero que você pense. Quantas letras você precisaria? 3. 3. E para escrever camelo? 3. 3. Esse papel que a ciência tem, né, de criar uma capacidade para enxergar o real que você não tinha antes, é uma coisa que bateu muito forte no meio dos educadores brasileiros. O primeiro impacto foi compreender que as crianças construíam uma hipótese desse tipo, que era contrária a tudo que a escola ensinava. E depois compreender de onde elas vinham, quer dizer, que essa hipótese não era o começo do processo, quer dizer, que o começo do processo era muito mais difícil de enxergar, né? Que as crianças que fracassavam na escola
regularmente eram exatamente as que entravam com hipóteses mais primitivas, que nem sabiam, nem ainda tinham constituído a ideia de que a escrita representa aquilo que se fala, né, que não era evidente para eles. Quer dizer, começam a construir uma compreensão do sistema que se inicia com a ideia de que você escreve um encadeamento de letras e ali está escrito alguma coisa, né? Mas que não está relacionado com o que se fala, né? Está relacionado talvez à ideia daquilo que se quer escrever, à intenção do escritor. E as crianças vão avançando dentro dessas hipóteses mais primitivas, até que chegam a uma escrita silábica com valor sonoro convencional, que já é uma escrita muito avançada, né? Isso que impressionou muito a gente como uma coisa que parecia estar antes de qualquer aprendizagem, na verdade, era quase o fim do processo de aprendizagem. Falava-se na época em currículo oculto das crianças que iam bem na alfabetização. Sabia-se que esse currículo oculto era uma propriedade de classe, basicamente. Quer dizer, eram as crianças das classes mais abastadas que entravam na escola e, aparentemente, com poucas exceções, não tinham nenhuma dificuldade para se alfabetizar. O que a psicogênese fez foi desvendar esse currículo oculto. Numa família de nível universitário, por exemplo, você encontra uma grande quantidade de atividades que acontecem dentro da família ou na família com relação a coisas externas, onde a escrita tem um papel e uma função. E as crianças, de uma forma ou de outra, são incluídas nesse universo que a gente chama de universo da cultura escrita. Mas as crianças que vêm de ambientes onde os pais têm baixíssima escolaridade ou mesmo são analfabetos, elas costumam ter ideias muito mais primitivas sobre a escrita. E isso ficou claro para a gente lendo a pesquisa básica. E houve muitos mal-entendidos também, porque como eram ideias muito distantes daquilo que o senso comum pensava, e aliás ainda pensa, né? O senso comum tem uma ideia aditiva de alfabetização, de que você aprende as letras, depois você vai aprendendo a juntar em palavras, depois aprende em sílabas, depois em palavras, depois... O que a pesquisa da psicogênese mostra, né, é que o caminho não é esse. Quer dizer, que as crianças não juntam nada, pelo contrário, elas constroem sistemas de escrita que elas vão sendo obrigadas a, digamos, elas vão sendo obrigadas a reinventá-los progressivamente até que eles chegam, essas ideias que as crianças vão construindo, vão se aproximando da escrita convencional, da nossa escrita. O que teve no seu aniversário? Bolo, cachorro quente, brigadeiro, beijinho, sanduíche. Tanta coisa boa, né? Vamos escrever aqui o que tinha no seu aniversário? O que você está escrevendo agora? Bolo. Bolo.
Tá bom? Agora mostra pra mim como é que você faz pra ler. Me dá a caneta e mostra com o dedinho. Não, você. Lê pra mim bolo aí. Bolo. Ah, muito bem. Lê aí pra eu ver. Chiclete. Evelyn também usa as letras do seu nome. As que não são as do seu nome aparecem principalmente no início. Olhando as duas colunas, a impressão é de que as letras à esquerda, que não são as do seu nome, entram para dar uma garantia extra de que ela não vai repetir a mesma escrita. Os professores tinham e têm ainda muita dificuldade de perceber que nem tudo que é óbvio para alguém alfabetizado é óbvio para alguém que não está alfabetizado. Então, por exemplo, a ideia de permanência e estabilidade da escrita não é dada, é construída. E a gente vê crianças até muito acima da idade onde isso devia acontecer, ou isso poderia acontecer, ainda com hipóteses muito primitivas. Você sabe que bicho é esse? Um elefante. O que é isso que eu botei aí embaixo do elefante? O nome do elefante. E aqui? Que bicho é esse, você sabe? Um leão. O que será isso aqui? O nome do leão. Eu vou fazer uma coisa, só preste atenção, tá? E agora? O que diz aqui? Um leão. Aqui diz leão? E aqui? Um elefante. Desculpa. Um macaco. Um macaco. O que será que diz? O nome do macaco. Ó, presta atenção que eu vou fazer, hein? Vira um macaco. O que vira um macaco? O nome. Vira o nome do macaco? E aqui? Vira o nome do leão. Uma criança como essa, quando entra numa escola regular para ser alfabetizada, se o professor não for capaz de se colocar no lugar dela e entender o que ela pode compreender naquele momento e o que ela não pode compreender, o choque de concepções é tão grande que normalmente paralisa essas crianças, deixa elas com a sensação de que elas não são capazes. E aí elas começam a obedecer à escola e a tentar memorizar os pedaços para juntar. E elas memorizam os pedaços, mas elas não conseguem juntar. Né? Ou não conseguem juntar como os professores imaginam. As professoras achavam que as crianças que escreviam silabicamente com vogais ou com predominância de vogais, elas faziam isso porque elas não sabiam ainda as consoantes. E é muito interessante observar, por exemplo, a Roberta, que não funciona assim. Então escreve aí para mim, marimbondo. Marimbondo. Muito bem. E rinoceronte, você conhece esse bicho? Não. Não? E dinossauro? Conheço. Então escreve dinossauro aí para mim. Dinossauro. Muito bem. Agora eu quero que você escreva formiga. Formiga.
Quando as crianças escrevem silabicamente usando só vogais, há uma tendência para eles terem problemas de ordem lógica, porque as crianças, na sua absoluta maioria, não costumam aceitar a ideia de que escrevendo uma letra já tem alguma coisa escrito. Apesar do português ter uma grande quantidade de palavras com uma letra só, como artigos e preposições, as crianças não admitem isso, né? Elas exigem, em média, 3 letras para considerar que alguma coisa está escrita ali, quer dizer, que aquilo é um objeto legível. E elas também não aceitam que, repetindo a mesma letra, você você possa escrever o nome de alguma coisa. E para escrever pasta? 2. Então escreve pasta para eu ver. Para Henrique, assim como para todas as crianças que escrevem desta forma, não parece razoável a ideia de que, repetindo a mesma letra, seja possível escrever uma palavra. A situação deixa Henrique perplexo. Eu vou botar mais um lá, mas não é. Por quê? Porque o que eu vou escrever? Pasta. Pasta. Mas é 2 letras. Começa com A e termina com A. E qual o problema? Então eu vou ter que fazer 2 A. A grande maioria das crianças se recusa, por exemplo, a escrever, quando está escrevendo silabicamente, a escrever monossílabos. Por quê? Porque o monossílabo seria uma violação do princípio lógico que eles construíram para a escrita, que é que a letra é parte e a palavra é todo. E um monossílabo seria uma palavra escrita com uma letra só. E isso para eles é uma violação da lógica. Agora escreve sapo. Sapo. Agora eu quero que você escreva rã. Você conhece rã? Então escreve. Rã. Essas coisas que os professores foram tentando compreender abrem possibilidades de acompanhar o processo da criança. Por que compreender o processo da criança é tão importante? Porque hoje nós temos claro que ou o ensino dialoga com o processo de aprendizagem da criança, ou nós vamos ter uma situação em que o professor diz coisas que a criança não compreende e a criança ou diz ou pensa, certo? Ela diz se tiver autorização, senão ela não diz, ela pensa. Pensa coisas que não tem nada a ver com aquilo que o professor está ensinando. Não são as relações grafofônicas o centro da questão que a pesquisa inicial que está descrita no livro, isso não essas relações aparecem, né? Então, quando você vê, por exemplo, que as crianças escrevem silabicamente, é um tipo de relação grafofônica, certo? Não é a nossa, da escrita alfabética, mas é uma relação grafofônica, né?
a ideia de que algum elemento gráfico vai representar um segmento sonoro. Não é a que nós usamos, mas é uma relação desse tipo. Mas o livro trata de muitos outros aspectos. Trata, por exemplo, das exigências lógicas que as crianças constroem desde o início do processo de construção da escrita, das exigências de quantidade e de variedade que são de natureza lógica. E também trata do conhecimento que essas crianças têm ou não das relações entre portadores de escrita e formas discursivas, né? Aspectos discursivos. Então, dentro da própria pesquisa, há um conjunto de estudos que mostram que as crianças, dentro desse currículo que a gente chamava de currículo oculto, havia, por exemplo, o fato de que elas sabiam a natureza dos textos que deveriam estar, por exemplo, num jornal ou num livro de história. Coisa que as crianças que vêm de famílias onde a escrita não tem presença cotidiana, nem sequer imaginam. Para elas, você pode ler um conto de fadas num jornal, porque, né? E, por exemplo, se você lê sem falar, né? Se você faz uma leitura silenciosa de um texto, para muitas crianças com hipóteses primitivas, isso não é leitura, porque se você não falar em voz alta o que você está lendo, não está lendo, só está olhando. O maior impacto, realmente, foi exatamente a sequência de ideias que a Emília, como Piaget, chama de hipóteses e que, como ela disse, deixa os cientistas muito nervosos, porque dar a mesma importância e, portanto, chamar de hipótese a uma assimilação deformante de uma criança e a uma teoria de um cientista choca, né? Mas, de qualquer maneira, nós chamamos de hipóteses porque é como hipóteses que elas funcionam. Papai Noel. Papai Noel. Depois dos fundamentos estabelecidos pela pesquisa inicial, é que se começou a pensar quais seriam as intervenções didáticas mais adequadas a essa nova compreensão do processo de aprendizagem da leitura e da escrita. A partir dessa circulação das ideias e das informações e dessas experimentações, foi se constituindo uma metodologia de ensino. Não é um método no sentido que as cartilhas usam, que é alguma coisa que existe em si e o professor aplica cegamente, mas é uma metodologia porque tem um conjunto de princípios e tem um conjunto de práticas experimentadas e testadas e aprovadas. E tem uma lógica interna, a metodologia de alfabetização, que derivou, pelo menos até este momento, do núcleo de ideias que está expresso na pesquisa da psicogênese. A partir do conhecimento da evolução das hipóteses infantis, o primeiro movimento do ponto de vista pedagógico foi deixar as crianças escreverem à vontade, segundo suas hipóteses. E o professor tendia a ficar olhando
E como a Emília diz, ninguém vai pagar um professor para ficar assistindo o espetáculo da psicogênese, né? De forma que por aí não se chegava a lugar nenhum. E o segundo movimento foi interferir nas hipóteses das crianças, quer dizer, criar situações para empurrar as crianças de uma hipótese para outra. Que tinha lógica em relação ao que se sabia antes, né? que se imaginava que o conhecimento podia ser dividido em pedacinhos e sendo oferecido em pedacinhos, e se tentou encaixar a evolução das hipóteses sobre a escrita nesse conjunto de bifinhos de conhecimento que se oferece à criança, e que também não funcionou nem funciona por aí. A nossa hipótese era de que se aprende quando se tenta fazer alguma coisa que a gente ainda não é capaz de fazer sozinho, né? Então, a gente propõe que o aluno faça alguma coisa que ele, por si mesmo, não se proporia, consideraria muito difícil. E você, então, vai criando uma situação de sustentação para ele, para que ele possa ir avançando, usando o que ele sabe, para aprender o que ele não sabe. Essa é a chave, né, dessa didática, dessa metodologia. Quer dizer, você trabalha criando situações desafiadoras para aquilo que o menino sabe, que a criança sabe, mas eu tenho usado uma expressão que é assim, difícil o suficiente para ele não saber imediatamente, mas fácil o suficiente para que, fazendo um esforço em colaboração com o colega, ele consiga fazer mais do que aquilo que ele fazia sozinho. Dar. Olha, o galo e a raposa o galo estava no galho quando a raposa chegou mais perto que eu quero te dar sabia? Agora sim tá certo. Abraço. As outras questões envolvidas nessa mudança da prática pedagógica de alfabetização tem a ver com a reconceitualização do próprio objeto de ensino. Então, o que se pensava antes da psicogênese é que o objeto de ensino na alfabetização eram as correspondências grafofônicas, que se ensinasse para o menino que o som das letras, o desenho das letras e como juntá-las em sílabas, os meninos seriam capazes de ler. Como a gente sabe, meninos muitas vezes sabem tudo isso e não são capazes de ler, porque a questão é de outra natureza, não é de memória. E então, quais são esses novos conteúdos que permitem que a gente pense que houve uma transformação, uma reconceitualização do conteúdo da alfabetização? Em primeiro lugar, não se trata mais só de correspondências grafofônicas, entra aí também como objeto a linguagem que se usa para escrever. As crianças
há um investimento da professora em oferecer referências de linguagem escrita para as crianças, por isso se lê todos os dias histórias para as crianças, para que elas vão se apropriando daquela forma linguística. E há situações como, por exemplo, pedir que crianças que ainda não sabem escrever convencionalmente ditem, por exemplo, para a professora um conto que eles conhecem, procurando manter a linguagem que se usa nos livros. Gato e o diabo. Isso. E o começo? Meu caro Steve. Meu caro Steve. Estou te mandando um gatinho recheado de bombom. Eu só quero que a primeira pessoa que atravessar essa ponte venha ser minha. Tá. Não, venha ser do outro. Então eu vou escrever aqui. Eu só quero que a primeira pessoa... Um outro aspecto importante dessa mudança didática é o que nós chamamos uma transformação do contrato didático. Quer dizer, as relações dentro da escola, elas têm normas implícitas que ninguém diz, ninguém combina, mas estão ali. E os participantes da escola aprendem rapidamente. Então, por exemplo, o erro não é bem aceito na escola. Quem corrige o erro é o professor, né? Quer dizer, o papel do professor é corrigir o erro. E nessa reconceitualização do objeto da alfabetização, esses papéis foram bastante alterados. Então, você tem... as atividades são montadas de tal forma que as crianças possam discordar, discutir, complementar informações, buscar outras fontes de informação que não seja o professor, ou mesmo buscar informação com o professor, mas enfim, há toda uma diferença no modo de funcionamento que a gente tem chamado de mudança do contrato didático. No contrato didático mais convencional, quem não escreve convencionalmente não escreve. No contrato didático proposto por essa nova metodologia, se aprende a escrever escrevendo e se aprende a ler lendo, lendo e escrevendo. Bom dia, Teobardo. Como é que foi a noite? Dormiu bem, foi? Nha, nha, nha. O que você prefere de café da manhã? Alfafa ou aveia? Ter espaço para o erro, que muita gente confunde com a ideia de que se você alfabetiza tendo como referência a psicogênese, então não pode corrigir nada, o que é uma enorme bobagem, porque se corrige quando a correção faz sentido para a criança. Nesse momento é obrigatória a correção. Cabeça de papel. Qual é o problema? Aqui. Cabeça de papel. Você acha que ele não pode ser papel porque terminou com L? Não é, tem que ser papel. Você concorda, André Lucas? Concordo. E para escrever papel, a segunda letra é R? Ou é A? A. As questões didáticas foram sendo enfrentadas e
e elaboradas, né, a partir de 2 eixos básicos. Um que tem a ver com a aquisição do sistema de escrita e que é formada por um conjunto de atividades, um conjunto bastante grande de atividades, em que as crianças têm que tomar decisões sobre que letras, quais letras e quantas letras eles vão usar, ou têm que tomar decisões de o que é que está escrito em alguma coisa que eu sei o que é, mas que eu não sei o que está escrito em cada parte. Então, são situações que mobilizam as questões da aprendizagem do sistema e que trazem embutido nisso a aprendizagem das correspondências grafofônicas. Porque muita gente imagina que, como a gente não considera só a alfabetização só como a aprendizagem das correspondências grafofônicas, que a gente considera que isso não precisa ensinar. Não é verdade. Nós ensinamos sim, mas esse não é o núcleo do projeto didático que a gente tem. E o outro eixo que é importantíssimo e que é uma aprendizagem através do uso da variedade de gêneros que se usa fora da escola. Que os dois bateram e o próximo bateu com o bico. Ele bateu a roda na traseira do Senna e tem hora que a Intercena caiu fora e o Piquet... Não criar textos cuja única função é ensinar a ler. Trabalhar com os textos tal como eles existem no mundo. O que nós aprendemos com os historiadores da leitura está relacionado ao que se convencionou chamar os povos do livro. São as religiões que são profundamente apoiadas num texto sagrado. São exatamente as comunidades que se alfabetizaram antes da Escola Universal. São as comunidades judaicas, as árabes e as protestantes, porque era a Bíblia, né, o Velho Testamento, era o Alcorão e o Novo Testamento dos protestantes. Fazia parte da atividade religiosa o estudo desses textos. Essa atividade que não tinha nenhuma pretensão de ensinar outra coisa que não fosse a palavra de Deus, acabou alfabetizando essas populações. Por quê? Que era uma prática de saber de cor um texto e tentar localizar as partes deste texto para poder acompanhar a leitura de alguém que sabe ler. Esta simples atividade alfabetizou populações inteiras. E essa atividade a gente então trouxe para dentro da sala de aula para ser realizada com textos que são do repertório tradicional infantil. Achar direito, vai preso pro quartel. Onde era mesmo? Estava escrito cartel, Thomas? Aqui. E soldado, você lembra onde estava escrito soldado? Mostra aí. Aqui. Será que está escrito papel? Papel. Tá. Lê para ver se aí mesmo está escrito papel. Vai lendo. Marcha, soldado. Cabeça de papel. É aqui. E cabeça? Está escrito em algum lugar? Aqui. Nossa, muito bem. Tá também ele vai falando devagarinho. Ricardo tem razão. Quando se sabe um texto de cor,
é possível ajustar o falado ao escrito. E é por isso que se pode aprender tanto. Agora deixa o Ricardo um pouco falar devagarinho. O que você está procurando, Ricardo? Cabeça de papel. Achou? E aí está escrito cabeça, né? E papel. E essas duas letrinhas aí no meio? O que será que está escrito? Cabeça. É de. E isso fez com que a gente pudesse trazer o mundo escrito para dentro da sala de aula e trabalhar nas duas linhas ao mesmo tempo. Quer dizer, ensinando a linguagem que se usa para escrever, oferecendo essa linguagem e criando situações onde as crianças podem produzir essa linguagem, mesmo que elas não saibam ler. E o outro eixo de trabalho que a gente chama de notacional, que tem a ver com as ideias que as crianças têm sobre como se escreve e como elas vão avançando até a aquisição da escrita alfabética. Uma das coisas que se descobriu com as investigações da psicogênese foi a importância que o nome próprio tem no processo de alfabetização. Ele tem um papel privilegiado como fonte de informação e também um vínculo muito forte entre uma coisa escrita e a pessoa. Quer dizer, para uma pessoa, o seu nome escrito é muito mais do que um conjunto qualquer de letras. Ele tem uma carga afetiva e cognitiva muito forte. Tanto o nome dele quanto o nome das pessoas de quem ele gosta, dos pais, dos irmãos, dos colegas. E que esse conjunto de palavras tinha um potencial alfabetizador muito alto. Aninha? Por que vocês acham que é da Aninha? Porque acaba com N. Hã? Porque acaba com N ou com A? Essa é a letra A, certo? A Ana é o único nome que acaba com a letra A? Quais outros? Mariana, Marisa, Maria. Deixa eu... Que dica que eu posso... É Mariana. Não, pera um pouquinho. Olha, o que a gente pode fazer para descobrir se é a Ana, se é a Mariana, se é a Marisa? Eu também. Mas o que a gente precisa? Ver a primeira letra? Tem um outro jeito da gente saber se é Mariana ou Marisa? A gente já sabe. Tem que ver as outras letras? Então vamos ver. E agora, dá pra saber se é Mariana ou Marisa? É Marisa, que eu vi um R. Ué, mas da Mariana, olha, ela falou assim que viu um R. Mas que letra que tem aqui agora? O M e o A. Pois é. Então já até vamos ver o R, ó. Agora não pode mais ser da Marisa? Agora é o R. Não, por que não pode ser da Marisa? Porque senão fica Mariasa. Ah, só fica Mariasa? Então vamos ver o resto? Certinho? Ah, muito bem. A alfabetização, tradicionalmente, era feita com palavras soltas e não com textos. E porque se dizia que primeiro precisava aprender a escrever as palavras, depois escrever os textos. E isso é o contrário do que a gente prega. Isso não significa que as crianças não precisem de uma situação, digamos, mais organizada e mais protegida para pensar sobre o sistema. Então, por exemplo, uma presença muito forte nessa metodologia de ensino é a da escrita de listas. Com A. Essa palavra começa com C e termina com A. E você acha que é cocada. Você também acha que é cocada. Está em dúvida? O que você acha?
fato de Jéssica e Patrícia saberem do que trata a lista possibilita que utilizem a estratégia de antecipação para pensar o que pode estar escrito, diferentemente do que aconteceria se fosse uma lista de palavras que começam com a letra C, onde o universo de possibilidades seria muito maior, impedindo antecipação. Então, partindo dessa ideia de listas que existem como textos, se introduziu nessa metodologia de ensino, no seu momento mais inicial, o trabalho com listas de palavras. E essas listas de palavras não são listas quaisquer. Nós não fazemos listas de palavras que começam com P, nem listas de palavras que se escreve com 2 S's ou 2 R's. A gente tem uma prática aqui na creche de escolher um nome para o grupo de crianças. Então, esse ano, nós e as crianças decidimos que o nome seriam de bichos. Para isso, nós abrimos uma lista com sugestões e todos os dias a gente vai acrescentando nomes nessa lista. Então, pessoal, nós vamos continuar escrevendo os bichos, só que agora, em vez do papel e lápis, nós vamos usar as letras, tá bom? E cada um só pode pôr uma letra de cada vez. Combinado? Quem vai começar mariposa, Rafael ou Thiago? Rafa, então começa, mariposa. Eu não começo mariposa. Quem que começou o elefante? Você? Onde tá? Agora o que tem que vir? Lê. É a vez da Bianca? Olha as letras, Bianca. Se você acha que é o E, você coloca. Ah, o L. Então, você sabe qual é o L, Bianca? Abre um pouquinho a letra. Esse é o L? Esse é o L, Thiago. Olha, Bianca, vamos falar o alfabeto lá, ó. D, E, F, G, H, I, J, K, L. Então, agora o que vem? F. Bianca, o que você está segurando? Olha lá, a Bianca já guardando um F, hein? Agora leia o que já está escrito, Thiago. E você vai escrever o quê? Eu tenho coisa no elefante. Agora eu vou perguntar para a Bianca uma coisa. Bianca, elefante acaba com T? Elefante. Com I? É. Então coloca. Vamos ver. Você quer ou elefante? Você quer elefante ou elefante? O que você acha que é? Elefante ou elefante? É as duas coisas, elefante. Elefante. Então vai lá, Bianca, acha aí. Dois tipos. Ou só assim já está escrito elefante? Fala, Bianca. Eu acho que falta o I. Falta o I? Então coloca pra gente ver. Fica o T. Elefante. Aí tem elefante também. Duas coisas é elefante. Se não colocar o I, tá elefante. Se colocar, é elefante. Eu vou usar a evolução das escritas de 2 meninos de uma escola municipal aqui de São Paulo, da primeira série, para mostrar como é que acontece essa evolução até a escrita alfabética e o que tem atrás daqueles, do processo daqueles que não chegam no fim do ano com a escrita alfabética. Então, o Bruno é um menino que iniciou a primeira série. Vocês podem ver que a escrita dele em fevereiro para uma lista de animais era uma escrita silábica com valor sonoro convencional, né? Pelicano, macaco, cobra, rã. No rã ele se atrapalha porque, como nós já vimos,
a tendência dele seria botar uma letra só, mas ele não pode botar, nem pode botar duas iguais. Então, ele se atrapalha com a qualidade da letra, quer dizer, com qual letra, né? Mas o resto é tudo, as letras que ele usa são as mesmas que se usaria, só que não são todas, né? É uma para cada sílaba. Em março, o Bruno continua escrevendo silabicamente, um mês depois apenas, mas você já observa um esforço que deve ter custado muito para ele, porque ele consegue escrever pão com uma letra só, mas provavelmente ele sofreu bastante para fazer isso, como nós vimos em outras crianças. Em maio, né? Quer dizer, março, abril, maio, 2 meses depois, ele já está produzindo uma escrita que a gente chama de silábico-alfabética. Então, para escrever lapiseira, ele escreve o lá com LA, o pi ele põe com BI, porque são próximos os sons. Zei, ele põe uma letra que você não sabe se é um S ou é um Z ao contrário, e o Urá ele põe o A. Para caderno ele escreve CA para o K, D para o DER e O para o NO. E para livro ele escreve LI para LI e AO para VRO. E para giz é muito interessante, ele já não ia mais entrar nessa fria de escrever uma letra só. Então ele começa a fazer uma análise fina do som e ele faz giz, x, giz e vai chegando nessa escrita que é o X e o I. Em outubro, o Bruno está escrevendo alfabeticamente, com muito poucos erros, né? Falta o L de pulga, o FIS está escrito com S, e ele erra tanto pela falta quanto pelo excesso. Ele põe um acento agudo no E de insetos, porque eu imagino que ele pensa como a Michele, que se não puser vai ficar insetos, né? Mas essa escrita a escola reconhece como sendo uma aprendizagem de sucesso. E em condições em que haja promoção ou retenção, essa criança seria promovida. O Mateus não começa do mesmo ponto em que o Bruno. O Mateus chega na escola produzindo uma escrita que já é muito conhecida da gente, que é uma escrita que ainda não tem correspondência sonora, que ele ainda não está preocupado com o que significa cada letra, e sim, a escrita é um encadeamento de letras, é um conjunto de letras, e a preocupação do Mateus nesse momento, em fevereiro, era garantir que diferentes palavras tivessem diferentes escritas, quer dizer, um cuidado para não se repetir. E um cuidado que ele tinha que tomar, porque o repertório de letras que ele tem é praticamente todo do nome dele. Quer dizer, se ele não tomar cuidado, ele vai acabar escrevendo duas coisas diferentes do mesmo jeito. E essa é uma preocupação que ele tem bastante clara. Em março, ele continua, quer dizer, a diferença é de 1 mês só, na verdade ali eu acho que era de 3 semanas, ele continua ainda pensando globalmente a escrita, quer dizer, pensando que a escrita é um conjunto de letras que você lê como uma totalidade. Em maio, ele constitui para ele mesmo a hipótese silábica.
E aí você vê uma hipótese silábica muito estruturada, com todos os valores sonoros convencionais, e como ele tem uma exigência de mínimo de 3 letras, ele acaba sendo obrigado a escrever com um pouco mais de letras do que ele escreveria se ele pudesse escolher. Então, por exemplo, você tem lapiseira, lá é A, pi é P, Z é S, é o Z, irá é o A. Caderno é C, D, O, livro é I, seria, em condições normais, I, O. Mas como ele não aceita escrever só 2 letras, ele põe um V, não é qualquer letra que ele põe ali no meio. E no giz, ele usa o mesmo recurso que o Bruno usou, que é reconhecer um som próximo do G, que é o X, e usar o I, o X e o Z, porque a exigência dele era maior que a do Bruno. No entanto, em outubro, ele produz uma escrita que ainda não é completamente alfabética, ela é quase alfabética. Então, olha, Joaninha, o nha ficou um A só. Mosquito, ele se confunde entre o N e o M, e ele põe um N, então, mosqui, provavelmente ele não lembrou que letra ele devia usar e botou um L, e O, que é L-I, e o to é só um O. Piolho, ele põe o P para pi, O para O, L para lho, o L no lugar do LH e o O. Quer dizer, só que quem lê isso sem saber o que ele queria escrever, lê polo. E pulga, que ele escreve o pul silabicamente e o gá alfabeticamente. O que acontece aqui? Acontece que o Mateus, em outubro, está como o Bruno em maio. Mas isso não significa que o Mateus não aprendeu. Na verdade, o Mateus aprendeu mais do que o Bruno. O Mateus passa a escrever silabicamente com valor sonoro em maio, e o Bruno já entrou na escola com isso. Então, essa diferença de fevereiro a maio é muito importante para o desempenho dele em outubro, já mais para o final do ano. Então, em uma situação tradicional, o Mateus seria reprovado no fim do ano. Apesar de que, considerando o ponto de onde ele saiu e onde ele chegou, ele caminhou bem mais do que o Bruno. Essas são coisas que o conhecimento da psicogênese nos permite relativizar, quer dizer, não imaginar que as crianças chegam todas iguais na escola, sabendo as mesmas coisas e, portanto, têm que sair exatamente iguais, e considerar o avanço das crianças. Isso não significa baixar a exigência, muito pelo contrário. Né? A exigência pode ser alta, mas ela precisa ser uma exigência que considere aquilo que a criança pensa e trabalhe a partir de onde ele está, de onde ele sai. E imaginar que ele tem que aprender bastante, mas esse bastante tem que ser relativo a de onde ele começou. Então, uma criança como Mateus não deveria ser reprovado no fim da primeira série. Por quê? Porque provavelmente no comecinho da segunda série ele vai estar escrevendo exatamente como o Bruno terminou o ano. E é um desperdício de vida fazer uma criança que está nesse ponto, em vez de receber mais subsídio, mais informação, mais ensino, fazer com que ele volte para o começo
e comece tudo do zero, como se ele não tivesse aprendido nada.